têm passado, o tema da mensagem de hoje é Somos Mais que Vencedores. A princípio, não parece ser um tema apropriado para os tempos em que estamos vivendo, porque nós temos vivido tempos de angústia, com a perda de diversos irmãos. Porém, eu gostaria de falar para você que está há mais de um ano confinado em sua casa, que está impedido de ir trabalhar ou de ir à escola. Eu falo a você que não pode sair de casa à noite, que está impedido de viajar, de sair de férias, de encontrar seus parentes. Por isso, eu creio que o texto que nós vamos ler esta manhã nos traz uma palavra de encorajamento e de júbilo. E o texto encontra-se no livro de Romanos, capítulo 8, versículos de 26 até 36. Eu vou ler na versão Almeida, revista e atualizada, que, aliás, de atualizada não tem nada, porque a edição é de 1959. Porém, como eu sou dessa época, né? Então, vou ler nessa versão. Então, se vocês puderem me acompanhar, abram o texto de hoje em Romanos, capítulo 8, versículos de 26 até 36. Romanos 8, 26 a 36. Eu vou ler aqui. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãos, quando é que a gente poderia imaginar que chegaríamos a uma situação como a que estamos vivendo? Provavelmente, no início do ano passado, estávamos cheios de planos. Uns planejavam comprar uma casa nova, outros planejavam se casar, outros planejavam ter filhos, outros planejavam mudar de emprego.
Quem sabe você estava planejando viajar. Em janeiro de 2020, quando eu me aposentei, eu planejava muitas coisas. A única coisa que não estava nos meus planos era ficar em casa. Entretanto, o quadro mudou. Veio a pandemia e muitos dos nossos planos foram frustrados. Que grande vitória seria poder comprar uma casa nova? Como seria bom conseguir mudar de emprego ou fazer aquela viagem? Então seria o máximo, né? Porém, irmãos, nós demos com os burros na água. A vaca foi para o brejo, literalmente. Tudo se perdeu como a água que escoa por entre os dedos. Diante desses fatos, nós chegamos à conclusão, à triste conclusão, que nem tudo aquilo que planejamos se realiza. Então, por que o tema da mensagem é Somos Mais que Vencedores? Quando nós sentimos na própria pele que nem todos os que planejam vencer acabam vencendo. Mesmo quando a vitória é certa. Eu vou citar somente um exemplo. Vocês se lembram do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2008? O título estava para ser decidido entre o brasileiro Felipe Massa e o inglês Lewis Hamilton. E a última corrida da temporada ia ser disputada no Brasil, o que já era um grande trunfo para o Massa. E ele precisava de uma vitória para sagrar-se campeão mundial, desde que Lewis Hamilton não chegasse entre os 5 primeiros. E Massa fez uma corrida espetacular, mesmo debaixo de chuva. E conforme ele tinha planejado, ele chegou em primeiro lugar. E quando Massa cruzou a linha de chegada, Hamilton estava em 6º lugar, quase uma volta atrás. O campeonato estava em suas mãos, as bandeiras brasileiras eram agitadas, o povo pulava na arquibancada comemorando o título. O Galvão Bueno gritava. E Hamilton demorou eternos 2 minutos e 46 segundos para cruzar a linha de chegada. Porém, sempre tem porém, na última curva da última volta, o Hamilton conseguiu ultrapassar um adversário e chegou em 5º lugar. Ele venceu o campeonato com 1 ponto à frente de Felipe Massa. Como eu disse, nem todos os que planejam a vitória terminam vencedores. Porém, a boa notícia é que os filhos de Deus não têm apenas uma expectativa de vitória. Hamilton perdeu a corrida, mas ganhou o campeonato. Massa venceu 6 corridas, uma a mais do que o Hamilton. Porém, no final, perdeu o título. E na vida também, nós temos muitas lutas. Nós perdemos algumas lutas, vencemos outras, mas nós temos a garantia da vitória final, conforme foi cantado nos corinhos pelo Jonathan. A nossa última luta é contra a morte. E certamente o nosso corpo físico irá sucumbir. Porém, nós temos a garantia da vitória final por meio de Jesus Cristo, que venceu a morte. Durante a minha vida profissional, eu assisti muitas palestras promovidas pela empresa. Eram palestras motivacionais que deixavam o nosso ego nas nuvens. Nós saímos das palestras de nariz empinado, de peito estufado. E as palestras diziam, você é o cara,
Você é vencedor. No entanto, no primeiro revés, nós caímos na real e lembrávamos o quanto nós somos limitados. Não há nenhum demérito em admitir isso. Nós sabemos que nós temos fraquezas físicas. Nós podemos nos exercitar, fazer academia, malhar, mas basta uma gripe para nos derrubar. E mesmo que nós cuidemos do nosso corpo, com o avançar da idade, a cabeça pensa, mas as pernas já não obedecem. Os braços perdem a força, a vista fica cansada, fica embaçada. E, além disso, nós somos fracos também do ponto de vista mental. A memória já não é mais a mesma. Nós esquecemos o nome das pessoas. Esquecemos até do nome dos objetos e utensílios que nós usamos diariamente. Eu não sei se o que acontece com vocês, mas comigo acontece. A gente passa a chamar tudo de coisa. Aí a gente olha para a esposa e fala, ô, coisinha, pega aquela coisa que eu preciso fazer uma coisa. Vocês entenderam alguma coisa? Certamente não. Eu entendi o que eu queria dizer, mas as palavras não vêm à boca. E com a idade, nós também vamos ficando mais desanimados. Nós sentimos medo, sentimos ansiedade. Alguns sofrem de depressão, outros de Alzheimer. E do ponto de vista espiritual, também somos muito fracos. Paulo já dizia lá em Romanos, capítulo 7, versículo 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, isso eu faço. Poxa, tudo parece ser muito ruim, não é mesmo? Aí eu penso, nós temos que orar mais. Mas também eu vejo que nem sempre Deus atende às minhas orações. E é bem verdade o que Paulo diz no versículo 26 que nós lemos, oramos e não somos atendidos porque não sabemos orar como convém. Eu vejo o exemplo dos meus netinhos. Geralmente de sexta-feira ou final de semana, eles vêm reinar aqui em casa. E reinar na verdadeira acepção da palavra, porque aqui em casa eles são reizinhos. Eu acho que os pais não lhes dão comida, porque quando eles vêm em casa, eles estão sempre com fome. Aí eles falam, vovó, estou com fome, tem chocolate? Vó, estou com fome, eu quero batatinha frita, eu quero pipoca, quero Cheetos. Eu, com certeza, eles não estão nem com fome, mas adoram comer essas porcarias. Eles acham que estão pedindo coisas boas, mas, na realidade, eles pedem coisas que vão lhes fazer mal. E, diante de Deus, nós agimos da mesma forma. Achamos que estamos pedindo coisas boas, mas Ele sabe que nem tudo nos convém. Por isso nós temos que dar graças a Deus, porque muitas vezes Ele não atende às nossas orações. O vovô e a vovó dão tudo que os netinhos pedem, mas Deus não dá tudo aquilo que nós queremos. Ele dá aquilo que nós precisamos. E muitas vezes o que nós precisamos é de uma boa palmada. No domingo passado, ao falar sobre a forma como orava, o nosso futuro pastor, Leandro, me abriu os olhos, porque eu também orava para que Deus fizesse justiça nesse país. Eu não me conformava com tanta roubalheira, tanta corrupção, trabalhadores sendo presos e bandidos sendo soltos. E nós somos tão arrogantes que nos atrevemos a dizer a Deus o que Ele tem que fazer.
Parece que a nossa oração é: seja feita a minha vontade, assim na terra como nos céus. E apesar de tudo, o texto revela que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E além disso, a sua oração, a intercessão, é eficaz, porque ele pede segundo a vontade de Deus. Nós não sabemos o que nós queremos, mas o Espírito Santo sabe. Portanto, nós temos dois intercessores, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Por outro lado, nós temos um acusador, que é Satanás. Ele nos acusa o tempo todo e nos faz lembrar de pecados que cometemos ao longo da vida. No entanto, Jesus intercede por nós diante de Deus, dizendo: aquele pecado que este teu servo, que este teu filhinho cometeu, eu já paguei na cruz com o meu sangue. E Paulo prossegue a sua carta. No versículo 28, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo não disse em nenhum lugar que somente acontecerão coisas boas na nossa vida. O crente passa por dificuldades, o crente perde emprego, o crente é reprovado na escola, o crente fica doente, o crente perde familiares, o crente bate o carro, o crente também morre. Porém, nada acontece por acaso. As coisas não acontecem por sorte ou por azar. Muitos dos fatos ruins que nos acontecem são consequências de decisões erradas que nós tomamos. Quase sempre são consequência da nossa desobediência. E muitas vezes o remédio que Deus nos dá é amargo. Quantas vezes nós já não dissemos para os nossos filhos: toma esse remédio que é para o seu bem. Eu vou lhe dar uma palmada no bumbum para o seu bem. A criança não consegue entender esses nossos argumentos, né? E muitas vezes nós também não entendemos, mas o Senhor sabe o que é melhor para nós. Ele tem um plano perfeito para nossas vidas. E os planos não podem, os nossos planos podem ser frustrados a todo momento. Mas lá em Jó, capítulo 42, versículo 2, está escrito que os planos de Deus não podem ser frustrados. Nem sempre entendemos as coisas que nos acontecem. Muitas vezes nós ficamos revoltados contra Deus. E o próprio Jó perguntou 16 vezes para Deus o porquê do seu sofrimento. E Deus não lhe respondeu. Mas nós temos que deixar de lado a nossa arrogância e admitir que Deus é infinitamente mais sábio do que nós. Ele conhece todas as coisas, passadas, presentes e futuras. Ele está agindo para que tudo coopere para o nosso bem. Por isso, irmãos, tanto os momentos de alegria como os momentos de angústia e de dor cooperam para o nosso bem. O escultor bate com o martelo e o cinzel na pedra bruta de mármore, tirando pedaços, tirando lascas, porém, ao final, o seu trabalho resulta numa obra de arte. Cada batida do martelo, cada lasquinha que é tirada, foram cuidadosamente planejadas.
Deus está esculpindo em nós a figura de seu Filho Jesus. Vocês se deram conta disso, irmãos? Deus está esculpindo em nós a imagem de seu Filho. Ele está nos tornando pessoas mais parecidas com Jesus, para que quando Ele nos olhar, Ele irá ver a imagem de seu Filho Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas que bem é esse? Do ponto de vista humano, o bem poderia ser riqueza, poderia ser fama, poder, saúde. É claro que Deus pode nos dar todas essas coisas, mas esses bens são passageiros. Eles podem durar alguns anos enquanto estivermos vivendo aqui na Terra, mas nós sabemos que daqui nada levaremos. O maior bem que Deus quer para nós é nos tornar semelhantes a seu Filho Jesus, para que possamos desfrutar com Ele a vitória final. Mas não somente isso. Paulo escreve também que a quem Deus chamou, a esses justificou. Eu nunca havia entendido a grandeza do termo justificar, ou seja, tornar justo. Parece algo banal porque é uma coisa que acontece com certa frequência em nossas vidas. Nós estamos sempre tentando nos justificar. Quando nós chegamos atrasados em algum lugar, nós nos justificamos dizendo: foi o trânsito, estava muito congestionado. Quando nós faltamos ao trabalho por motivo de saúde, basta levar um atestado médico e a nossa falta é justificada. É como se nós não tivéssemos faltado. Se não comparecemos à eleição para votar, basta ir a um cartório eleitoral justificar a nossa ausência. Porém, lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, está escrito: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós não temos como nos justificar. Pense na multidão de pecados que nós cometemos ao longo da vida. Podemos confessar diante de Deus cada um deles, mas provavelmente nós não vamos nos lembrar de todos eles. Estão todos lá escritos no livro da vida. Estão todos lá no nosso currículo. E basta um pecado, basta somente um pecado para sermos impedidos de entrar no céu. Por mais que confessemos, ainda restarão milhares de pecados não confessados. Porém, a boa notícia, irmãos, é que o que para nós é impossível fazer, Deus já fez por nós. Ele enviou o seu Filho Jesus para assumir de uma vez por todas todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Sim, você ouviu bem, os pecados que viermos a cometer também já foram perdoados. Se não fosse dessa forma, Jesus teria de morrer pelos nossos pecados continuamente. Isto não quer dizer que nós vamos pecar deliberadamente. Claro que não. Quem age dessa forma demonstra que não ama a Deus verdadeiramente. Quando Jesus agonizava na cruz, suas últimas palavras foram: está consumado, que significa está feito, está pago. Naquele instante, ele pagou todas as nossas dívidas. Ele recebeu sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades.
Aquele que recebeu a Jesus como seu Salvador pessoal não deve mais nada. É como se a gente tivesse um saldo negativo no banco, um saldo impagável, e de repente chega um Pix com o valor do tamanho da nossa dívida. Está justificado. É como se os pecados jamais tivessem sido praticados. A nossa dívida está totalmente paga. E quando nós chegarmos na porta do céu e Deus olhar a nossa ficha, vai estar escrita somente uma palavra: justificado. Não devemos mais nada. Tudo foi pago com o sangue de Jesus. Enquanto nós estivermos neste mundo, nós vamos continuar a ter ansiedade, vamos sentir medo, vamos ficar doentes, mas nós temos a garantia que nenhuma condenação paira sobre nós. Cristo já pagou a nossa dívida. E no versículo 30, está escrito também que aquele a quem Deus justificou, a esses também glorificou. Notem, irmãos, que os verbos estão no tempo passado. Admitiu que a professora diria que está no pretérito perfeito, para ser mais exato. Será que Paulo errou? Será que Paulo não deveria escrever que Deus nos justificará e nos glorificará? Não, irmãos, a realidade é que Deus já nos justificou em vida, já nos glorificou em vida. Para os crentes em Jesus, a vida eterna já começou, já somos cidadãos do reino dos céus. Ninguém poderá tirar de nós esta vitória. É por isso que no versículo 36 nós lemos: quem poderá nos separar do amor de Deus? Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem o Lewis Hamilton, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para o crente que verdadeiramente ama a Deus, a vitória não é uma expectativa, a vitória não é uma promessa, é uma certeza. Por isso, nós podemos passar por tribulações, angústia, perseguição, fome, mas em tudo somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te somos gratos porque nós temos a vitória garantida em Jesus Cristo, porque em Jesus nós somos mais do que vencedores. E nós queremos, Senhor Deus, agradecer pelo sacrifício de Jesus, que morreu lá na cruz por nossos pecados, que levou sobre si todas as nossas iniquidades. E queremos pedir ao Pai que nós possamos viver diante de Ti uma vida irrepreensível. E para tanto, Senhor Deus, nós pedimos que o Espírito Santo habite em nós continuamente. Nós pedimos essas coisas no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigado pela sua atenção. Passo agora a palavra para o nosso pastor Shinobu, que irá nos trazer a bênção apostólica.